Que loucura e que tumulto foi esse GP da Inglaterra, a melhor corrida do ano, sem dúvida. A mão do volante, a outra no capricho. Eu não jogo mais! Jararaca safada! Esses negros maravilhosos. Quer saber de uma coisa? Eu sei lá. Então vamos lá, galera do Apenas Um Canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo está saindo hoje, o dia 4 de julho, um dia depois, na segunda-feira da corrida, porque eu não tive tempo para gravar no domingo, logo após a corrida, mas enfim, não podia deixar de gravar. Que corrida espetacular! Esse vídeo vai ser até um pouquinho longo, porque são tantos assuntos para falar dessa corrida, são tantas coisas são tantos momentos, né? Eu divido em 3 grandes momentos, né? Até vamos colocar 4 grandes momentos. Vamos começar logo pelo começo, que é a largada, e na largada nós já tivemos uma coisa, gente, horrível, né? O acidente tá aí a imagem para vocês. O acidente foi feio, realmente. O carro, quando ele chegou na brita, ele se alçou. Até perigoso a altura que ele foi, até pensando em pegar no público, né? O carro chegar nas arquibancadas, enfim. O acidente foi feio com o Zou, porque o Gasly tocou no Russell, que tocou no Zou. E aí o Zou foi alçado para longe, e também teve o Albon, o Vettel encostando no Albon, que depois encostou no Ocon. Foi um strike logo nesse começo, e muitos carros já ficaram pelo caminho. Aí não tem culpa, aí não tem, por exemplo, o Russell poderia estar nessa briga toda aí que teve, mas infelizmente já no começo já teve que abandonar. Enfim, com o Zou está tudo bem, graças a Deus, que não aconteceu nada com ele. E aí tivemos uma relargada com as posições, como não se completou nenhuma volta, relargou com as mesmas posições. E o Sainz, que já tinha perdido a posição para o Verstappen, que estava de pneu macio logo na largada, na relargada, ele já deu uma espremida no Verstappen, que eu acho que foi a única maneira de segurar ali, porque talvez o Verstappen poderia pular novamente para a primeira posição. Que, assim, muito se fala de punições pro Hamilton, ou pro Pérez, ou até pro Verstappen, limite de pista, ganhou vantagem indo para fora da pista, espalhando demais. Gente, corrida de carro. Eu não achei nada fora do normal, tudo para mim dentro da disputa ali, todas as disputas com o Pérez, o Hamilton, o Leclerc, para mim disputa normal. A única coisa que eu só achei meio assim foi essa espremida do Sainz, tá? De resto eu não... Igual o Verstappen fez também com o Hamilton no GP dos Estados Unidos no ano passado, aquela colocou o Hamilton quase contra o muro. Enfim, a única coisa que eu daria investigação, o resto para mim tudo normal, tudo pra mim. Aí a corrida tava se encaminhando para o quê? Assim que o Verstappen passou o Sainz na relargada, teve a disputa, o Leclerc, claro, teve o toque com o Pérez, que acabou que o Pérez teve que ir pro box e caiu para último colocado. Então o Pérez ia ter que fazer uma corrida de recuperação. O Leclerc, mesmo com a asa quebrada, tá tendo uma performance sensacional. Eu vou falar um pouco dele mais pra frente, mas vamos falar agora o ponto do Verstappen, porque o Verstappen, na hora que ele passou o Sainz, eu já achei, pronto, acabou, o Verstappen vai abrir e vai embora agora. Acabou que não, ele mesmo falou sobre isso depois, no rádio, que ele excedeu um pouquinho o limite da pista e passou em cima da zebra. Com isso danificou alguma parte no assoalho, na parte traseira, e ele estava sem aderência. Foi por isso que ele perdeu performance e o Sainz chegou nele e passou de passagem, o Leclerc também passou, e ele já foi direto pro box. Porque ele achou que tinha sido problema com o pneu, mas não, ele mesmo errou e, vamos dizer assim, estragou a sua corrida, porque esses carros estão mais próximos do chão, qualquer coisa, qualquer elevação a mais pode gerar essa danificar, e ele acabou perdendo essa performance, tanto que tomou sufoco da Haas com o Mick Schumacher no final. Enfim, mas para ele a 7ª posição tá de bom tamanho. Eu acho que o prejuízo em relação ao Leclerc, que é o grande adversário dele até então, né? Porque o Pérez está na frente do Leclerc, o Pérez está em segundo, mas ele perdeu em relação ao Leclerc, terminou em 4º lugar, perdeu 5 ou 6 pontos, se eu não me engano. Então o prejuízo para ele não foi tão grande, ele sai feliz, por mais que ele não tenha conquistado a vitória que eu achei que ele poderia. E aí a corrida num certo momento estava se encaminhando para o quê? A Ferrari, que me desculpe para quem é fã da Ferrari,
que parece que desaprendeu faz tantos anos, é a maior equipe, é a mais antiga, é a maior vencedora, mas faz tantos anos que não sabe o que é ganhar um título, que já não sabe nem como mais administrar essas coisas, né? E que ficou com quem acompanha o Ressaca Fórmula 1, é até engraçado, eu gosto sempre de mencionar porque a frase é dele, a do Matheus Pucci. O Matheus falou assim que a Ferrari ficou fazendo um podcast com seus pilotos no rádio, né? E aí, vai passar, não vai deixar passar, passa, não passa, e ficou nessa de passa, não passa. O Leclerc muito mais rápido do que o Sainz não estava na mesma performance do que o Leclerc, até o momento que a Ferrari, assim, deixou o Sainz tirou o pé e deixou o Leclerc passar, tanto que passou, mas também não abriu tanto em relação a como eu achei que ia abrir. E o Hamilton chegando em outro ponto que a gente tem que falar aqui, a Mercedes prometeu durante a semana inteira que ia ter uma performance boa, que já estava no simulador, estava andando no ritmo de Ferrari e de Red Bull, e realmente está. Veio agora, depois dessas atualizações de Silverstone, para brigar, quem sabe, por vitórias nas próximas corridas, porque o ritmo estava sensacional. O ritmo, por mais que eu ainda acho que tem uma leve vantagem da Ferrari e da Red Bull, mas a Mercedes chegou no bolo e é bom ficar de olho nisso. E o Hamilton estava chegando. E aí ficou nessa. Para mim, a corrida já estava um pouco... Por mais que foi a melhor corrida da temporada, na metade da corrida não estava sendo uma grande corrida, né? Acho que teve grandes disputas, mas estava até se caminhando para algo morno. E uma dobradinha da Ferrari, ao meu ver, até que o carro do Ocon acaba tendo problema e o Ocon para no meio da reta, no meio não, mas pro canto, mas isso não pode, isso com certeza ia gerar um safety car, como veio o físico, né? Não veio o virtual. E aí chegamos ao ponto chave, o que gerou toda a emoção, que foi essa grande corrida. Hamilton e Sainz imediatamente foram para o box e colocaram o pneu vermelho. Aí o Alonso foi pro box, o Norris foi pro box, o Pérez foi pro box. E o que errou para mim a Ferrari na sua estratégia foi o Leclerc não ter ido pro box e ficar com o pneu faixa branca desgastada. O Binotto até falou sobre isso, que falou que o Leclerc estava com um pneu mais novo do que o Sainz, por isso que o Sainz foi, porque a intenção era que o Sainz protegesse o Leclerc, que não foi o ocorrido. É lógico que o Sainz com o pneu vermelho zerado não ia ficar protegendo o Leclerc, ele ia para cima para conquistar tanto a sua primeira pole como ele havia feito e conquistar a sua primeira vitória. E se arriscou até demais na relargada quando os dois disputaram a posição ferrenhamente. Não abriu, o Leclerc não quis abrir e o Sainz também não arredou o pé e foi para cima, arriscou até os carros ficarem para fora. E essa falta de informação, essa falta de decisão, né? E aí errou feio porque, como eu havia falado, a distância, a perca por Verstappen em relação ao Leclerc não foi grande, 5, 6 pontos, um campeonato que o Verstappen já está com uma ampla vantagem. Então o grande prejudicado novamente é o Leclerc, tá? Por que não foi solicitado que ele fosse para os boxes? Porque quem está em primeiro sempre tem a preferência, e no momento o Leclerc estava em primeiro, e se ele, que a performance que ele teve para brigar com o Hamilton, para brigar com o Pérez com um pneu duro, desgastado, contra um pneu vermelho novo, foi sensacional, uma aula de pilotagem. Imagina se ele tivesse com um pneu vermelho, qual que seria a performance dele, com certeza para a vitória. E aí ele poderia tirar mais a diferença do Mundial de Pilotos do que ele tirou. E acabou ficando para trás, porque até o Pérez abriu um pouco em relação a ele. Não tanto, mas para mim o Leclerc aí saiu prejudicado nessa, mas a aula de pilotagem, gente, sensacional, né? Essa parte final, sensacional. O Sainz foi embora no começo, mas a disputa ficou Pérez, Hamilton e Leclerc. Tudo para mim dentro do normal. Claro, teve momentos que o piloto espalha um pouco e deixa o outro um pouco ir para fora da pista. Outros momentos que o Pérez até saiu, excedeu o limite de pista na curva. Disputa, gente. Eu vejo muitos comentários no Twitter, eu não sei que corrida que vocês querem. Futebol, igual o Matheus também, novamente citando ele aqui. Futebol sem drible. É isso, é disputa. Tem que fazer o jogo duro mesmo. Não tem que... Claro, dentro do regulamento, nada de
por exemplo, desleal, que seja desleal dentro do regulamento, e para mim essas disputas foram todas dentro do regulamento. Leclerc, Pérez, Hamilton, sensacional. A briga do Pérez com o Hamilton, já passando já nas primeiras curvas, passando o Hamilton, depois atacando o Leclerc, e os dois brigando, se fechando na curva. O Hamilton sensacional, fazendo uma ultrapassagem dupla, espetacular. Depois o Pérez recuperando, Hamilton e Leclerc um pouquinho ainda na briga, Alonso chegando para participar dessa briga também. Tanto que a performance do Leclerc foi tão boa que o Alonso, mesmo estando de Alpine, mas estava com um pneu vermelho novo, não conseguiu passar o Leclerc. E aí finalmente o Hamilton conseguiu, depois de tanta disputa, passar o Leclerc e conseguir mais um pódio novamente para ele sensacional, repetindo o que ele tinha feito no Canadá, novamente melhor do que o seu companheiro de equipe, respirando o Hamilton aí depois de um começo difícil tanto para ele quanto para a Mercedes. E a Mercedes vindo forte, eu falo novamente, abro o olho aí para essa Mercedes. Demais, Sainz, só para me comentar, muitos não podem gostar, a mesma opinião que eu tenho é a do Matheus também. Vamos aqui, os 10 primeiros: Sainz, Pérez, Hamilton, Leclerc, Alonso, Norris, Verstappen, Schumacher, Vettel e Magnussen. Esses são a ordem dos 10 primeiros. Para mim, dos 10, o que menos demonstrou, o que menos fez, não fez por merecer tanto, digamos, né, foi o Sainz, que quando exatamente foi exigido, acabou errando. Acabou errando a pressão, não resistindo à pressão do Verstappen, errou, e aí cedeu a posição para o Verstappen. Caso se o Verstappen não tivesse o problema de performance, poderia ter ido embora e a corrida ser totalmente diferente. Então, quando ele realmente tinha que mostrar garra, ele errou e entregou a posição para o Verstappen. Então, foi uma vitória, parabéns para ele, né? Mas para mim a vitória do Sainz, ou a pole do Sainz, é a mesma coisa que o Latifi fazendo a classificação para o Q3. Me desculpem, mas para fazer frente a Verstappen, ou é Leclerc ou é Hamilton, e Leclerc ainda mais ou menos, o Hamilton estando com um carro bom, ele consegue fazer muita frente ao Verstappen sim. Enfim, me desculpem, mas desses 10 primeiros é o que menos mostrou uma grande exibição, talvez, e quando foi exigido, é isso, errou, mas parabéns para ele, primeira vitória, para dar um respiro também para ele no campeonato, quem sabe. O Pérez, sensacional, né? Sensacional. Um cara caiu para último com o problema que ele teve com a asa na batida com o Leclerc, foi pro boxe, uma coisa de recuperação. Ele que já estava com o pneu, ele foi pro médio, depois trocou pro médio, já estava com um pneu de mais de 20 voltas, conseguiu ganhando esse pit stop de graça e conseguiu essa segunda posição aí com o carro da Red Bull e com o pneu novo. Ele conquistou a segunda colocação. Acho que foi uma corrida de recuperação sensacional para o Pérez. Hamilton, já falei, aula de ultrapassagem, aula de nem tanto de defesa, mas aula de pilotagem. Leclerc, performance incrível. Se a Ferrari não errasse, ele poderia até ter conquistado a vitória. Olha o Alonso aí, que está fazendo também espetacular com a sua Alpine, colocando a Alpine novamente em quinto lugar, em uma ótima posição, e novamente para brigar ali pelo quarto lugar do Mundial de Construtores, né? Então, o Alonso, se a Alpine tá brigando ali, muito se deve dar ao Alonso. O Ocon também, que vinha fazendo uma grande corrida, só que infelizmente teve um problema com o carro. Norris em sexto, novamente, em comparação com seu companheiro de equipe, incrível, levando a sua McLaren em sexto. O Verstappen, mesmo com o problema, conseguiu um sétimo lugar, que eu já falei que não foi tão ruim para ele, e ainda no finalzinho tomando uma pressão do Mick Schumacher, né? E uma grande aula de defesa dele, fazendo jogo duro para não deixar o Mick Schumacher passar. E falando no Mick Schumacher, primeira pontuação da carreira dele, parabéns também. Foi estava sendo cobrado em questão às suas batidas, em questão à sua primeira pontuação, tá aí, com calma, ele conseguiu, até o Toto Wolff falou, ele já corre com grande pressão de correr com o nome do pai dele, enfim, conseguiu e termina na frente do seu companheiro de equipe, que eu acho que ainda não tinha acontecido isso na temporada. Vettel, com sua Aston Martin, levou ela para o nono lugar, pontuando para a Aston Martin, o Magnussen em décimo, com os dois carros da Haas pontuando, isso é bom para a Haas, e demais o Stroll em 11º, o Latifi em 12º, né, fez até um Q3 bom, uma posição razoável para ele, à frente do Ricardo, por exemplo, de McLaren, Tsunoda em 14º, e o restante tudo aí na tela para vocês,
tudo com problemas de carro de batida ou problemas de carro, desistiram da corrida. É isso, galera, realmente as largadas, os momentos ali na metade da corrida e no final foram espetaculares, que aí foi alçada para a melhor corrida da temporada até então. Tá aí na tela para vocês, classificação do Mundial de Pilotos, classificação do Mundial de Construtores, próxima etapa, GP da Áustria, causa da Red Bull, que aí eu acho que a Red Bull favorita para esse GP. O que vocês acharam do GP de Silverstone? Deixa aí nos comentários, essa foi a minha opinião, minha análise. Espero que vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreva no canal. Um abraço, até mais.